Olá, estamos aqui hoje no dia 16 de março de 2023 para falar um pouquinho sobre um trabalho de curadoria que eu, Kátia Alves, professora do Instituto Federal de Salto, junto com meu amigo André, que também vai se apresentar, sobre o trabalho de curadoria de memória do Nelson Carvalho Marcelino. Essa proposta de entrevistas e de diálogos, ela está sendo orientada e foi proposta pelo Laércio por meio do SEV. Então, muito prazer, espero que vocês aproveitem essa série que a gente está fazendo aqui hoje. André. Bom dia, é uma satisfação participar dessa série sobre o Nelson Carvalho Marcelino. Meu nome é André Cap, eu atuo como professor universitário e professor da rede municipal. E vai ser um prazer a gente poder conversar e falar um pouquinho da trajetória do Nelson Carvalho Marcelino. E assim a gente passa para o Nelson, então, para ele se apresentar. Ok, Kátia, André, bom dia. Queria, antes de tudo, agradecer o Laércio pela oportunidade do SEV. Ele sempre funcionou como divulgador do meu trabalho e agora vai estar divulgando para a prosperidade. Eu resisti muito, o Laércio teve que insistir muito, meus orientandos também, outras pessoas já me procuraram para fazer esse tipo de trabalho, eu sempre neguei, mas eu acho que está na hora de passar a bola adiante. E olhando para trás, dá para a gente verificar que o legado desses 50 anos de trabalho é bastante grande, e até para que pessoas vão em frente, é necessário que se olhe para trás, para que a gente possa corrigir erros, para que a gente possa acrescentar sempre mais e mais em termos dos estudos do lazer, aos quais eu dediquei praticamente toda a minha vida profissional. Então, nós estamos começando aqui, são vídeos curtos, são vídeos temáticos. Então, eu pediria a Kátia que dissesse qual é a temática desse vídeo, e pediria a Kátia e o André, meus ex-orientandos, meus atuais amigos, que se sentissem à vontade para interromper quando achassem necessário. Vamos fazer a coisa bem informal, Isso, né? bem um Esse é um bate-papo. bate-papo bem bacana. Então, o tema desse nosso primeiro vídeo é ouvir um pouquinho do Marcelino, né? A gente tem o hábito de falar Marcelino aí na vida acadêmica. E para ele contar um pouquinho da infância dele, onde ele nasceu, um pouco dessas suas trajetórias e memórias de infância. Ok. Eu nasci aqui em Campinas mesmo, filho do Serafim Marcelino, um ferroviário que veio de Portugal com 17 anos de idade e aqui fez a sua vida como tantos e tantos outros imigrantes. Ele se aproximou da minha mãe, Mavília Carvalho Marcelino, num baile na turma, era assim que chamavam as equipes que trabalhavam nas linhas da Mogiana, do meu avô, onde o meu avô era o mestre de linhas. Eles se apaixonaram no baile, se casaram, somos de família muito pobre, né? Ferroviários, naquela época ganhava pouco, agora acho que ganha menos ainda, né? E juntos eles desbravaram essa linha da Mogiana toda, que hoje não existe mais, que desbravava o interior do estado de São Paulo, terras do Dioguinho, o Lampião aqui do Sudeste, né? Tempos de muito sacrifício mesmo. Que ano que você nasceu, Marcelino? Eu nasci em 1950, eu tenho 73 anos, né? Sou pisciano, idiota, sensível. Somos. Né? Então, somos todos. Aqui tem mais gente que é pisciano também. Bom, minha mãe e meu pai não tiveram muita escolaridade. Meu pai se autoalfabetizou, ele nunca entrou numa escola, e minha mãe, como era comum na época as mulheres da classe dela, né, da nossa classe,
estudou só até o 3º ano primário, porque tinha que ajudar o pai dela com as escritas. Mesmo assim, meu pai e minha mãe sempre prezaram a educação dos filhos. Tanto é que meu pai preferiu deixar um cargo importante que ele tinha no interior do estado de São Paulo, na linha, né, da Mogiana, para vir para Campinas como trabalhador da soca, socando dormentes, né? Para que os socando dormente, porque os trilhos eram afixados, as linhas férreas eram afixadas por dormentes de madeira. E meu pai socava os dormentes. Ele era feitor lá onde ele estava, ele veio para cá para socar dormente, para que os filhos tivessem a oportunidade de estudar numa cidade maior, que era Campinas. Nenhum dos filhos quis estudar, só eu, e depois todos eles se formaram, e hoje meus sobrinhos são formados, têm pós-graduação, doutorado, mas quem deu o empurrão inicial da família foi meu pai. Né? E vocês são de origem portuguesa? Nós somos de origem portuguesa. Meu pai veio de Portugal mesmo com 17 anos e minha mãe é filha de portugueses. Né? Nós vivemos em situação de dificuldade o tempo todo, menos na alimentação. Minha mãe faziam questão de que a alimentação fosse a la gordaça, como eles falavam, né? Que ela fosse plena. Sua mãe não trabalhava fora? Minha mãe chegou a trabalhar fora, lavando roupa para fora, quando meu pai se acidentou. Né? Mas ela só fazia o serviço de casa. E meu pai, tendo consciência do papel da minha mãe, quando ela estava de dieta, que teve os filhos, né? Ele que fazia todo o trabalho doméstico, mesmo morando, ou talvez por morar, em regiões aí dos rincões desse estado de São Paulo. Eu tenho 2 irmãos e uma irmã. Minha irmã já é falecida, estamos aqui na foto. Me dei muito bem com eles, me dou muito bem com eles, principalmente minha irmã, mas por ser raspa de tacho, eu tenho uma diferença muito grande de idade com os meus irmãos, eu convivi mais com os meus sobrinhos. Né? Eu tinha mais o que falar com os meus sobrinhos. Talvez por isso que até hoje eu me sinto melhor convivendo com jovens do que com pessoas da minha idade. Tanto é que no hall dos meus amigos, vocês podem encontrar muito mais ex-alunos do que ex-colegas docentes, né? Então eu era muito ligado ao meu pai, principalmente à minha mãe, por ser o raspa de tacho. Os filhos vão namorando, casando, vão saindo de casa, vai ficando E só. você foi ficando. Eu fui ficando, e aí eles se apegaram demais a mim, de uma maneira que não pôde esse vínculo ser cortado. Você ficou até com quantos anos com seus pais? Eu fiquei até eles falecerem, né? Porque eu era arrimo de família também, e ele já, por ser raspa de tacho, ele já tinha uma idade avançada. Né? Então eu fui ficando, fiquei. Minha infância, ela foi uma infância feliz. Eu morava em casas com muitos quintais mesmo, a gente tinha 3 ou 4 quintais. Moramos sempre à beira de ferrovias, né? Eu morava ali no Guanabara, em Campinas, perto de onde eu moro hoje, que eu estou na Vila Itapúria, praticamente Guanabara. Foi uma infância muito feliz, brincando na rua, nas plantações, tive muito contato com terra. E meu pai e minha mãe nunca me obrigaram a estudar. Muito pelo contrário, mesmo na escola primária, quando chovia, quando ventava, eles insistiam para que eu não fosse, para ficar com eles, tomando café com leite, bolinho de chuva. Então, essas coisas que pais fazem com os filhos. Eu era muito tímido e tinha sardas no rosto, então eu sofri hoje o que chama de bullying. Fiquei mais tímido ainda, era sensível, gostava muito de artes. Logo no início, estudei sempre em escola pública,
fiz o grupo escolar, Casturina Cavalheiro, depois fiz o Ateneu Paulista, porque naquela época não tinha colégio público em Campinas. Como meu pai não podia pagar mais, fui estudar em Valinhos 1 ano. Depois eu fui estudar no ginásio do Taquaral, que abriu no ano seguinte. E finalmente no meu curso, que a gente chamava de primeiro de colegial, eu optei pelo clássico e aí sim realizei o sonho da família de estudar no Colégio Estadual Oculto à Ciência. E eu reputo que o clássico, que era o antigo colegial, né, mais focado em humanas e literaturas, foi que me deu a minha visão de mundo, de homem, de sociedade, os valores que eu acredito. Foi o melhor curso que eu já fiz em toda a minha vida. Não tem mestrado, não tem doutorado. O meu curso do coração é o curso clássico. Mas só voltando um pouquinho, quando você falou o gosto pela arte lá atrás, teve influência da família ou você adquiriu esse gosto? Você tocava algum instrumento desde Isso, criança, os meus pais sempre fizeram todas as minhas vontades, mesmo sendo pobres. Então me incentivaram a tocar instrumento, eu tocava acordeon, hoje eu aprendo violão, acordeon ou sanfona, né? Arranhava o piano também, tinha aulas particulares, tive aula particular de pintura, comecei a frequentar a biblioteca desde muito cedo, frequentava a biblioteca infantil pública municipal, naquela época tinha, com grande incentivo para jogos, brinquedos, brincadeiras, e aí vem se formando todo o meu caráter de gostar de jogo, brinquedo. Mas esse desejo você que pedia para eles, virava na biblioteca ou sim, você sim. já circulava? Ou me virava, né? Eu me virava, eu sabia que tinha biblioteca, eu ia lá e já ia. Não tinha muita iniciativa em termos gerais, mas para isso eu tinha iniciativa. Então, o fato de ser pobre, sofrer injustiças, minha família sofrer injustiças também, me despertou um interesse muito forte de aversão a injustiças. E o amor pela arte, de uma maneira geral, e pela literatura. Eu queria mesmo ser artista, não fui porque eu tive que ser arrimo de família muito cedo. E a arte, vocês sabem bem, ela é inconstante, você não pode contar com um salário fixo a cada mês. E aí eu optei então por estudar. Primeiro optei por letras. Fui reprovado no exame oral de inglês, naquela época tinha exame oral e os professores eram déspotas. E aí, ainda bem que eu fui reprovado em letras, porque eu entrei em ciências sociais e talvez pelo meu sentimento de injustiça, né, que eu sentia, entrei em ciências sociais e aí comecei toda uma carreira ligada aos estudos. Tá bom? Essa é a primeira parte. Encerra esse primeiro bloco e aí aguardem a gente para a próxima fase. Que já trouxe vários elementos do que vai desenrolar no papo aí. Ok, obrigado. Aí, 13 minutos. Não.